A porta do meu quarto abriu-se de repente e ali estava o Rafael, o meu vizinho que eu mal conhecia, com os olhos fixos no diário aberto sobre a minha cama onde eu tinha escrito as minhas confissões mais profundas sobre amar outro homem. Naquele instante o meu coração parou, mas o que aconteceu a seguir foi algo que nunca poderia ter imaginado. Eu, Alexandre Mendes, 27 anos, designer gráfico que fugira de Braga para Lisboa em busca de ar puro, fiquei paralisado na cadeira giratória do meu pequeno apartamento no Chiado. A chuva batia suavemente nas janelas antigas do prédio de 3 andares, o som misturando-se com o latejar do meu sangue nos ouvidos. O diário, com as páginas cheias de tinta azul borrada pelas lágrimas, estava ali exposto como uma ferida aberta. Eu não aguento mais esconder que sou gay, lia-se na última linha, e o Rafael, com aquele sorriso calmo quando nos cruzamos na escada, faz-me sonhar com uma vida que nunca ousei ter. Rafael, 32 anos, fotógrafo freelancer que se mudara há 3 meses para o apartamento ao lado, hesitou na soleira da porta, a mão ainda no puxador. Vestia uma camisa simples de algodão cinzento, o cabelo castanho escuro ligeiramente molhado da chuva lá fora. Desculpa, Alexandre. Ouvi um soluço estranho através da parede fina e a tua porta estava entreaberta. Pensei que talvez precisasses de ajuda, que tivesses caído ou algo pior. Não queria invadir a tua privacidade. A voz dele era baixa, quente, sem qualquer tom de repulsa que eu tanto temia. Tentei fechar o diário com um gesto rápido, mas as mãos tremiam tanto que o caderno escorregou para o chão, abrindo-se ainda mais. O rubor subiu-me às faces como fogo. Não é o que parece, gaguejei, sabendo que era a mentira mais patética que já dissera. Como explicar que aquelas palavras eram o resultado de meses de luta interna, de noites em que o silêncio do apartamento me sufocava enquanto a família em Braga ligava todas as semanas a perguntar quando eu ia assentar com uma boa rapariga da igreja. O pai, engenheiro reformado, ainda falava de homens a sério que constroem famílias. A mãe, com a sua fé inabalável, enviava mensagens com fotos de primas solteiras. Em Lisboa eu podia caminhar pela Rua Augusta sem medo visível, mas o medo interior nunca me largava. Rafael fechou a porta devagar, sem barulho, e sentou-se na beira da cama, respeitando o espaço entre nós. Se quiseres falar, estou aqui. Não vou julgar. Todos temos segredos que pesam. Aquelas palavras simples, ditas com tanta calma, quebraram alguma coisa dentro de mim. Comecei a falar, primeiro aos tropeções, depois num fluxo que não conseguia parar. Contei da adolescência em Braga, do primeiro beijo roubado no parque com um colega que depois me evitara como se eu fosse contagioso. Da universidade em Porto onde quase me permitira viver livremente mas recuara por causa de uma mensagem anónima que ameaçava contar aos pais. Da mudança para Lisboa há 1 ano, do emprego num estúdio pequeno perto do elevador de Santa Justa, da solidão que me acompanhava mesmo entre os cafés cheios de gente. Rafael ouvia, acenando devagar, os olhos castanhos cheios de compreensão. Quando terminei, já passava da meia-noite, ele sorriu levemente. Sabes, eu também carrego o meu fardo. Casei-me aos 25 com uma mulher maravilhosa porque pensava que era o que se esperava. Durou 4 anos. Quando finalmente admiti a mim mesmo quem sou, o divórcio foi doloroso, mas necessário. Os meus pais em Coimbra ainda não aceitam totalmente, mas aprendemos a falar. Tu não estás sozinho, Alexandre. Conversámos até o céu começar a clarear por trás dos telhados vermelhos do Chiado. Falámos de como Portugal tinha avançado, o casamento igualitário desde 2010, as marchas do orgulho em Lisboa cheias de cor, mas como as famílias do interior, como a minha em Braga, ainda viviam noutra época. Ele contou-me das suas viagens a fotografar o Douro, das noites em que se sentia invisível mesmo rodeado de gente. Pela primeira vez em anos senti-me visto, não como um problema a resolver, mas como um homem inteiro. Quando ele se levantou para sair, tocou-me ao de leve no ombro. Descansa. Amanhã falamos mais, se quiseres. Fiquei sozinho no quarto, o diário fechado sobre a mesa. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma centelha de esperança que me assustava quase tanto quanto o segredo exposto. O que é que isto significaria para nós dois? Teria eu acabado de abrir uma porta que não sabia como fechar? O dia seguinte chegaria e com ele as escolhas que eu sempre adiara. Na manhã seguinte o sol entrava tímido pelas cortinas finas, iluminando o pó que dançava no ar do meu pequeno quarto. Levantei-me com o corpo pesado, mas a mente mais leve do que há meses. O encontro com Rafael ainda ecoava em mim como um sonho que não queria acabar. Desci as escadas estreitas do prédio antigo, o cheiro a pão fresco da padaria da esquina misturando-se com o ar úmido de Lisboa. No hall, ele estava lá, com 2 copos de café takeaway na mão. Bom dia. Pensei que talvez precisasses disto, disse ele com aquele sorriso calmo que me desarmava. Aceitei o café e caminhámos juntos até ao mirador do Chiado. A cidade estendia-se lá embaixo, o Tejo brilhando ao longe, os telhados cor de terracota brilhando depois da chuva.
Falámos de coisas simples primeiro, o trabalho dele fotografando casamentos e paisagens, o meu a criar capas para livros e sites. Depois a conversa voltou ao que importava. Eu contei-lhe da última chamada da mãe, 2 dias antes, onde ela mencionara uma rapariga linda da paróquia, que queria apresentar-me. Rafael ouviu, depois contou da própria mãe que ainda guardava as fotos do casamento dele como se nada tivesse mudado. O tempo cura, mas devagar, disse ele. Passámos a tarde a passear pelo bairro alto, parando num café pequeno onde o dono nos conhecia de vista. O riso veio fácil, as histórias sobre viagens, ele ao Alentejo, eu a Cascais, criando uma ponte invisível entre nós. Mas dentro de mim o conflito crescia. Parte de mim queria contar tudo à família, gritar que era gay e que estava bem com isso. A outra parte via o rosto decepcionado do pai, ouvia a voz da mãe a rezar mais alto. Rafael percebeu a minha hesitação quando paramos junto à igreja de São Roque. Não tens de decidir hoje. Só precisas de ser honesto contigo primeiro. À noite, sozinho no apartamento, reli o diário. As palavras pareciam menos pesadas. Mas quando o telefone tocou e era a minha irmã mais nova de Braga a perguntar se eu ia para o Natal, o pânico voltou. Claro que vou, respondi, mas a voz saiu tensa. Rafael mandou uma mensagem simples: se precisares de companhia para pensar, estou ao lado. Aceitei o convite para jantar no apartamento dele. Vimos um filme português antigo, rimos das cenas exageradas, e pela primeira vez partilhei uma memória feliz da infância sem medo de julgamento. Quando saí, já era tarde, o beijo na face que ele me deu ao despedir-se deixou um calor que durou até eu adormecer. Os dias seguintes foram assim, conversas profundas entremeadas com passeios pela cidade. Visitámos a Torre de Belém num domingo ensolarado, o vento do rio bagunçando o cabelo dele enquanto falávamos de como o amor, qualquer amor, devia ser livre. Eu sentia a atração crescer, mas o medo de estragar a amizade recente segurava-me. Uma tarde, no elevador, os nossos olhares cruzaram-se mais tempo do que o normal. Estás bem? Perguntou ele. Estou a tentar, respondi. A amizade estava a tornar-se algo mais, e isso assustava-me tanto quanto me enchia de esperança. A família ligava com mais frequência, o pai perguntando pelo futuro. Eu mentia, dizendo que estava concentrado no trabalho. Cada mentira pesava mais. Rafael tornou-se o meu refúgio, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria de escolher entre o silêncio e a verdade. O outono chegou a Lisboa com ventos mais frios que faziam as folhas dançar nas ruas empedradas. A minha relação com Rafael aprofundava-se dia a dia. Encontrávamos-nos quase todas as tardes depois do trabalho, por vezes para um pastel de nata na pastelaria perto do Rossio, outras para caminhadas ao longo do rio. Ele mostrava-me as suas fotografias, imagens captadas em feiras de aldeia, rostos enrugados de avós alentejanas, o mar bravo na costa da Caparica. Eu mostrava-lhe os meus projetos de design, as capas coloridas que criava para editoras independentes. A confiança crescia, mas com ela vinha o conflito interno. Uma sexta-feira à tarde a minha mãe anunciou que viria a Lisboa com a minha irmã para um fim de semana de mãe e filho. O pânico instalou-se. Vai ser bom ver-te, filho. Arranjei uma surpresa, disse ela pelo telefone. Eu sabia o que isso significava, outra tentativa de me arranjar par. Rafael percebeu a minha tensão quando lhe contei. Se quiseres, posso desaparecer por uns dias. Ou posso estar por perto, como amigo. Escolhi a segunda opção. O fim de semana foi um turbilhão. A mãe chegou com malas cheias de comida caseira de Braga, arroz de forno, bolos. A irmã, Maria, de 22 anos, observava-me com olhos curiosos. No sábado fomos almoçar a um restaurante perto da Praça do Comércio. A mãe não parava de falar da rapariga da catequese, que era perfeita para mim. Eu sorria forçado, mudando de assunto para o tempo, para o trabalho. Rafael apareceu, por acaso, no café depois do almoço. Apresentei-o como o vizinho simpático. A mãe foi educada, a irmã mais curiosa. À noite, em casa, a mãe encontrou o meu telemóvel esquecido na mesa da cozinha. Abriu uma mensagem de Rafael, nada explícito, só gostei muito do nosso passeio de ontem. Mas o tom era íntimo. Quem é este Rafael que te manda mensagens tão carinhosas? Perguntou ela, a voz carregada de preocupação. Eu menti novamente, um colega de trabalho. A irmã olhou-me de lado, mas não disse nada. O fim de semana terminou com abraços e promessas de Natal em família, mas o nó no estômago não desapareceu. Quando eles partiram, Rafael veio ao meu apartamento. Correu mal? Perguntou. Contei tudo, as mentiras, a culpa. Ele segurou a minha mão por um momento. Tu mereces viver sem medo. Naquele toque senti o primeiro clarão de algo mais profundo que amizade. Mas o medo da rejeição familiar era maior. Na semana seguinte uma colega do estúdio comentou que nos vira juntos no mirador e sorriu de forma estranha.
O rumor começou a espalhar-se subtilmente. O meu mundo, que parecia abrir-se, começava a fechar-se novamente. Rafael e eu falámos até tarde sobre o que significava ser autêntico. A escolha aproximava-se. O inverno trouxe as luzes de Natal a Lisboa, mas para mim era escuridão. A mensagem da irmã chegou numa manhã cinzenta. Mãe encontrou mensagens antigas no tablet da família. Sabe de ti e do Rafael. Está destroçada. O mundo desabou. Liguei para casa, a mãe chorava ao telefone. Como pudeste esconder-nos isto, filho? O que vão dizer na igreja? O pai ficou em silêncio, depois disse apenas, vem para casa no Natal. Falamos. Rafael encontrou-me no corredor, o rosto pálido. Contei-lhe. Ele abraçou-me, sem palavras. Mas o mal estava feito. Uma colega do trabalho, que me vira com ele várias vezes, espalhou que Alexandre tem um namorado secreto. O chefe chamou-me para uma conversa amigável, dizendo que o estúdio era inclusivo mas que eu devia ser discreto. A pressão social que eu tanto temia em Lisboa, cidade que julgava segura, batia-me agora de frente. No apartamento, o conflito interno explodiu. Talvez seja melhor afastar-me, disse a Rafael uma noite, a voz quebrada. Para proteger a família. Ele olhou-me magoado. E tu? Quem te protege a ti? A discussão foi dura, cheia de lágrimas. Eu acusava-o de não entender a pressão do norte conservador. Ele respondia que fugir nunca resolvera nada para ele. Acabámos em silêncio, cada um no seu apartamento. A traição veio de onde menos esperava. A minha irmã, querendo ajudar, contou uma tia que espalhou pela família toda. O telefone não parava de tocar. Primos, tios, todos com opiniões. É uma fase, dizia um. Pensa nos teus pais, dizia o outro. Rafael tentou aproximar-se, mas eu fechei-me. Passei dias sem sair, trabalhando de casa, evitando o UOL. A solidão que eu conhecera antes parecia doce comparada com esta. Numa noite de chuva forte, ele bateu à porta. Não vou deixar-te sozinho nisto. Falámos horas. Ele contou da sua própria crise familiar, do ano em que os pais quase o expulsaram. Eu escolhi viver, Alex. Tu também podes. Aquela noite marcou o ponto baixo. Eu decidi sacrificar, vou voltar para Braga depois do Natal. Sozinho. Rafael aceitou a decisão com dor nos olhos, mas prometeu estar lá se eu mudasse de ideias. O mal-entendido crescera, a traição da família doía, mas a semente da coragem já estava plantada. O Natal aproximava-se como uma prova de fogo. O comboio para Braga partiu da estação do Oriente sob um céu cinzento. Eu ia sozinho, Rafael respeitara o meu pedido de espaço. A viagem de 3 horas foi um tormento de memórias. O rosto dele no momento em que eu disse adeus por agora não saía da minha cabeça. Em Braga a casa familiar parecia menor, mais opressiva. A mãe recebeu-me com olhos inchados de choro, o pai com um abraço rígido. O jantar de Natal foi tenso. A irmã tentou mediar, mas as perguntas vinham constantes, vais continuar assim? E os netos? Passei dias a caminhar sozinho pelos campos perto da cidade, o frio cortante combinando com o gelo no meu peito. Cada chamada perdida de Rafael doía como uma facada. Uma noite, sozinho no quarto da infância, reli mensagens antigas dele. O amor que eu tentara negar era real. Mas o sacrifício parecia necessário para manter a paz familiar. Liguei-lhe uma vez, a voz trêmula. Estou bem, menti. Ele respondeu apenas, espero que encontres a tua verdade. A crise atingiu o pico no dia de Reis. A família toda reunida, um tio fez um comentário velado sobre modas modernas. Eu explodi. Sou gay. Sempre fui. E não é moda. O silêncio foi ensurdecedor. A mãe chorou, o pai saiu da sala. Horas depois, a sós com a mãe, ela disse, eu amo-te, filho. Só tenho medo por ti. Pela primeira vez vi o medo dela, não rejeição pura. Mas o dano estava feito. Voltei para Lisboa 2 dias antes do previsto, o coração em pedaços. No apartamento vazio o silêncio era ensurdecedor. Rafael não apareceu. Eu saí para o mirador da Senhora do Monte, o vento frio batendo-me no rosto. Ali, olhando a cidade que me acolhera, percebi o preço do sacrifício, perder-me a mim mesmo. Liguei-lhe. Podemos falar. Ele veio. Sentámo-nos no meu sofá, as palavras saíram em torrente. Errei. Quis proteger os outros e perdi-me. Ele ouviu, depois disse, o amor não pede sacrifício de quem somos. Naquela noite, pela primeira vez, admitimos o que sentíamos.
Não foi um beijo de cinema, mas um abraço longo, cheio de promessas silenciosas. A crise passara. A escolha agora era viver. A primavera chegou a Lisboa com flores nas varandas do Chiado. Eu e Rafael caminhávamos de mãos dadas pela primeira vez pela Rua Augusta, o sol quente no rosto. Depois da crise de Natal, as coisas mudaram devagar. A mãe ligava mais vezes, não para criticar, mas para perguntar: como estás, filho? O pai mandou uma mensagem curta: toma conta de ti. Não era aceitação plena, mas era um começo. A irmã visitou-me sozinha em abril e conheceu Rafael. Ele é bom para ti, disse ela ao partir. No trabalho, depois de uma conversa honesta com o chefe, o ambiente melhorou. Os colegas respeitavam o meu espaço. Rafael e eu construímos uma rotina: cafés de manhã, jantares simples, fins de semana explorando Sintra ou a praia de Carcavelos. Ele ensinou-me a fotografar, eu ensinei-lhe a usar o software de design. As conversas profundas continuavam, mas agora misturadas com riso fácil. O medo não desaparecera por completo, mas já não me paralisava. Num fim de tarde de maio, no mirador com vista para o Tejo, ele disse: quero isto para sempre, se tu quiseres. Eu respondi com um beijo verdadeiro, o primeiro que partilhámos sem sombras. Foi suave, cheio de todo o caminho percorrido. Caminhámos de volta ao apartamento de mãos dadas, o coração leve. A família ainda tinha muito a aprender, a sociedade ainda lançava olhares curiosos, mas eu crescera. De homem escondido ao homem inteiro. Rafael não era só o vizinho que entrara no meu quarto por acidente. Era o homem que me ajudara a abrir a porta para mim mesmo. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele momento de choque foi o início da minha verdadeira vida. O amor entre nós não apaga os desafios, mas dá força para os enfrentar. A jornada continua, com mais visitas a Braga, mais conversas honestas, mais crescimento. Lisboa, com as suas ruas íngremes e luz dourada, testemunha o nosso dia-a-dia. O amor entre dois homens consegue superar os preconceitos da família e da sociedade portuguesa. Verdadeiro ou falso?